Nessa próxima aula tem a parte mais legal do After Effects, que é justamente fazer animações, e para isso a gente precisa utilizar keyframes, e é o primeiro keyframe de vocês a gente vai criar agora, utilizando aquele mesmo projeto que a gente viu na última aula, que faz parte do curso Motion Design com After Effects 1.0 aqui do Edicas, esse curso que você pode adquirir no link que está aí na descrição, aí você vai continuar os estudos, são 10 módulos falando sobre como a gente pode utilizar o After Effects ao nosso favor para produzir peças de motion design. Vamos ver como é que a gente pode começar a fazer as animações, como é que funcionam algumas das interpolações que existe dentro do After Effects, alguns tipos de keyframes, para a gente começar a entender como é que tudo isso funciona. Então vamos dar uma olhada dentro do After Effects para a gente começar a criar animações. Vamos continuar trabalhando em cima dessa composição e agora também das animações. Para isso a gente vai conhecer um pouco mais da timeline, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo, essa janela que tem aqui em toda a parte do After aqui embaixo, principalmente no meu caso. Caso vocês não estejam vendo ela, é só vocês virem aqui em cima, então, timeline, tá? Só vocês ativarem. E aí vocês vão ver que a timeline que a gente está vendo, ó, prato do dia, né? A gente não tem nenhuma outra aberta aqui, senão a gente teria outras abas, né? A gente tem aqui, então, o prato do dia, que é essa composição. Essa timeline corresponde a essa composição, né? Que corresponde a essa tela que a gente está vendo aqui. A timeline, então, mostra as coisas aqui em determinado tempo, né? O que está acontecendo com as nossas camadas, que a gente está vendo aqui, né? O After tem uma hierarquia de camadas aqui em termos de visualização. Deixa eu só pegar a Selection Tool. Por exemplo, eu vou pegar esse prato e jogar aqui por baixo. A gente vai ver que o prato de salada, o fato dele estar aqui na timeline, sendo a última camada, né? Diz para o After que aqui na composição ele tem que aparecer por baixo e o garfo vai ter que aparecer por cima. Se eu fizer isso aqui, a gente inverte isso e o prato de salada vai acabar indo por cima. Eu vou Ctrl Z, e aí, só para voltar aqui, né? E aí, o que indica o que está sendo mostrado aqui a cada segundo, aqui, a cada frame da nossa timeline. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, em 1 segundo, e eu pegar a layer aqui, ó, bem aqui no começo dela, vocês vão ver que o ponteiro muda, tá? Ele muda para isso aqui, e a gente consegue, ó, clicando e arrastando, a gente consegue trazer o início da layer para cá. Então, daqui para cá, a layer não vai ser mostrada. A mesma coisa a gente consegue fazer para o final. Se a gente não quisesse que o garfo aparecesse aqui, ó, é só a gente fazer a mesma coisa aqui, puxar para cá, e a partir daqui, então, a gente vai ver que, ó, o garfo aparece e some. Isso bruscamente, porque é isso que isso aqui indica, que ela termina. Nós vamos deixar assim, ó, tudo aparecendo. Beleza, vamos começar a ver o que tem aqui nesse lado da timeline. Só uma coisa antes de começar, aqui embaixo tem esses dois botõezinhos. Esses dois botõezinhos deixam algumas coisas ativadas. Então, se a gente desativar, vocês vão vendo que algumas das colunas desaparecem, deixam apenas aqui essas opções, essas colunas que vocês estão vendo. São alguns modos da timeline. Se a gente clicar aqui de volta, a gente consegue ver isso aqui de novo. Então, é o que vocês estão vendo aqui. Tem uma terceira opçãozinha aqui, ó. Se eu clicar, aí eu consigo ver aqui, inclusive o in point que a gente marcou lá, ó. Pode ver, a gente pode mexer por aqui também e o out também por aqui. Depois a gente tem a duração, né, da layer. Se a gente quiser, a gente pode diminuir aqui. Então, ela consequentemente diminui. E ela dá esse stretch, que seria, por exemplo, a gente dando esse stretch, a gente está acelerando a layer, tá? Então a gente teria um movimento, se isso aqui fosse um vídeo, ele estaria acelerado. Ctrl Z aqui. E vamos só desativar isso aqui. Se vocês ainda assim não estiver vendo, tá? Aqui nos nomes aqui dessas colunas, vocês clicam com o botão direito. E aí vocês têm todas as opções que vocês conseguem colocar aqui. E vocês podem escolher. Ó, as que eu tenho ativas agora são essas aqui que vocês estão vendo. Certo? Beleza, aí o que a gente tem aqui no começo aqui da timeline, bem aqui na esquerda? A gente tem esse olhinho aqui que ativa e desativa as layers. Se a gente não quiser mais ver elas aqui na composição, né, a gente pode desativar elas. Né? Aí a gente pode, por exemplo, ativar só algumas para fazer alguma coisa que a gente precise. E a gente pode ter também a opção de áudio, no caso aqui a gente não tem áudio, né? Então a gente não tem a opção ativada. Do lado a gente tem Solo. Solo, ela deixa a layer sozinha aqui
aparecendo apenas as que tiverem com essa opção selecionada aqui, ó. Todas as que tiver com essa bolinha aqui, elas vão aparecer, tá? Se a gente desativar todas as layers aparecem normal, como a gente tinha antes. Aí aqui, ó, a gente tem esse cadeado, né, esse lock. Essa opçãozinha, quando a gente trava, por exemplo, a gente travou o garfo, olha só, a gente não consegue mais selecionar, inclusive a gente não consegue selecionar ele aqui. Se a gente ver quando passa o mouse em cima, ó, ele vai mostrando qual layer que a gente está vendo através dessas linhas aqui nos cantos, ó, né? Exatamente qual layer que a gente está com o mouse em cima. Isso a partir de uma das versões do After, né? Não é em todas que tem essa opçãozinha aqui. No caso do garfo aqui a gente não consegue selecionar ele, ó. Inclusive aqui na timeline não tem jeito, certo? Vamos desativar isso aqui, a gente não vai querer. Depois aqui, ó, eu vou, por exemplo, né, segurando Shift, eu vou selecionar essa intervalo de layers, tá? Se a gente quiser selecionar, por exemplo, esses dois, a gente segura o Ctrl, seleciona as duas. Vamos selecionar esses dois aqui, né, segurando Ctrl ou Shift. E vamos aqui, ó. Essa tagzinha é uma tagzinha de cor. Tá? Para que serve isso aqui? A gente muda, por exemplo, para verde e aqui a gente vai ver essa layer como verde. Isso serve para se organizar e para a gente visualmente conseguir identificar fácil as partes de um projeto. Aqui do lado a gente tem esse número que indica a layer, né? Qual layer que é. Então a primeira layer, segunda layer, e ele é sempre o mesmo, tá? Ele vai sempre estar nessa sequência. Se a gente mudar essa layer aqui para cima, né? E aí ela acaba fazendo aquilo que a gente viu, ela mostra o que está essa aqui por cima de todas, né? E aqui a gente tem, por exemplo, a gente pode nesse source name a gente pode dar um enter, né? E aí a gente consegue, por exemplo, mudar o nome dessa layer se a gente quiser organizar melhor o nosso projeto. Tá vendo aqui, ó? Prato. Então a gente tem agora esse prato aqui escrito. Se a gente quiser ver o nome real da layer, o nome que está aqui no project, a gente clica aqui, ó. E aí a gente vê exatamente aquele nome. A gente sabe daí em que arquivo que é isso. E aqui a gente volta para aquilo da forma que a gente nomeou. Agora a gente vai se atentar mais aqui às partes de animação mesmo. Então vamos começar a criar alguns keyframes que vocês vão ver eles representados aqui do lado direito. E aqui do lado direito, só para vocês saberem também, tem uma opçãozinha de zoom. Ó, então vocês conseguem dar um zoom na timeline. E também, caso vocês estejam zoom aqui, ó, vocês conseguem usar a Hand Tool. Ó, né, a gente consegue para que a gente possa se movimentar aqui dentro. Deixa eu voltar para minha Selection Tool. Certo, vamos aqui, ó. Aqui na frente, ó, a gente tem esse botãozinho aqui. Se a gente clicar, a gente vai abrir um monte mais de opções. Eu vou só voltar esse zoom aqui. E a gente tem aqui as opções básicas das layers do After que dizem tudo sobre onde elas estão aqui no espaço, em termos de posição, em termos de rotação, em termos de tamanho, como que elas devem estar aqui, e isso é representado graficamente aqui na composição. Aqui a gente tem a representação numérica disso. Vamos lá. Posição. O que é a posição? É exatamente o que a gente mexe aqui com a Selection Tool, por exemplo. A gente consegue, vejam lá os números que eles vão mudando. Então, se os números vão mudando, a gente consegue também, clicando e arrastando aqui para o lado, ó, ou para cima e para baixo também funciona. A gente move para a direita, esquerda. Tá? Depois a gente tem o tamanho, mesma coisa que a gente mexer naquele cantinho ali. A gente pode também mexer por aqui. Às vezes é mais fácil, inclusive, mexer por aqui, porque a gente consegue, por exemplo, ter um número mais exato, se a gente quiser. A gente pode clica aqui, né, e vai aqui, digita o número. A mesma coisa a posição. Se a gente quiser, a gente pode, por exemplo, 0 e dar um tab. E ele já vai para a próxima e 0, tá? 00 é o canto aqui de cima, é o pixel 00, então por isso que ele foi lá para o canto. E, por exemplo, 1920, 1080, que é o tamanho da nossa composição, é exatamente esse pixel aqui do canto. Então, ele está exatamente nesse pixel. Vamos voltar aqui, Ctrl Z. E a gente tem também rotação, então a gente consegue rotacionar a nossa layer. No caso da rotação, reparem que conforme ele passa do 360 graus, ele vai marcando ali, ó, um número no começo, né? Esse número pode ser negativo também, -1, quer dizer que a gente tem menos uma volta. Deixa eu voltar aqui para 0.
Aqui isso aqui então é o número de voltas. Então se a gente botar 2 voltas, ele tem 2 voltas, né? Como a gente não tem animação, a gente vai ver só isso aqui. Quando a gente, por exemplo, que dê 2 voltas, a gente vai colocar 2 aqui. E depois a gente tem opacity, que é a transparência da layer. Se eu colocar então para 0, eu vou ter ela 100% transparente e eu não vou ver nada, tá? Se eu voltar para 100, aí eu consigo ver as coisas aqui. No caso aqui, então, 100% é o máximo, porque a gente não tem como ver mais do que 100% de opacidade, de transparência, tá? Ou ela, então, é 100% transparente, ou ela é até 0% transparente, então, que a gente não vai ver a layer. Então, não tem outra coisa a mais que isso, não tem como. No caso da escala, que também é uma porcentagem, a gente já tem como, né? A gente tem como, só que aí a gente vai começando a estourar os pixels, como a gente está vendo aqui. Vamos voltar aqui. E daí depois da opacidade a gente tem o Anchor Point, que é o que a mesma coisa, a gente mexe normalmente aqui com essa Pan Behind Tool, que ela mexe o Anchor Point, ela altera também a posição da layer. Eu vou mexer aqui, ó, vocês vão ver que vai mexer também ali na posição. Ctrl Zzinho aqui. E se a gente quiser, a gente pode mexer no Anchor Point aqui também, ó. Então tá vendo que no caso agora o ponto ali ele fica fixo. Ó, aquele pontinho daqui, ó, tá fixo. E a gente consegue mexer a layer mesmo. E se a gente, por exemplo, 0, 0, olha só, 0, 0 é o cantinho da layer. A gente pode sempre mexer com essa ferramentazinha aqui. Voltar para o Selection Tool. Vamos começar a animar as coisas aqui, vamos começar a dar movimento a isso aqui. Como é que a gente faz para criar um keyframe, né? Esse keyframe traz as informações, grava as informações de onde a gente quer que aquela layer esteja naquele momento do tempo na timeline. A gente faz isso através desse stopwatch. No caso aqui, a gente marca, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, né, nesse cronômetro, vocês vão ver que ele vai marcar aqui, ó, isso aqui. Isso aqui é um keyframe, tá? Então, é o primeiro keyframe que a gente criou. Esse keyframe diz que a layer nesse segundo tem que estar nesse ponto. Vamos pegar agora, então, a Selection Tool e vamos mover isso aqui para fora da nossa layer, da nossa composição, aliás. Movemos. A gente vai ver que automaticamente a gente criou um novo keyframe, tá? Porque o After faz isso. E se a gente ver, olha só, agora ele está indo do ponto que a gente criou aqui no começo e para o ponto que a gente criou aqui em 1 segundo. Tá? Isso aqui que a gente está vendo é uma interpolação. O After então faz os cálculos para saber onde que essa layer tem que estar para ir chegando aqui nesse ponto. Ó, então cada frame o After faz isso pra gente. Vamos fazer a mesma coisa com a rotação. Só vamos zerar esse número aqui de voltas. Vamos deixar 0, 0 aqui. E vamos criar um keyframe. Certo? Vamos agora aqui para o começo. E vamos rotacionar essa layer. Uou. Tá vendo ali? Ó, a gente vamos aumentar o número aqui de voltas. Vamos deixar uma volta. Né? Uma volta e aqui vamos deixar menos 180. Aí a gente tem uma volta e meia. Vamos ver agora o que a gente fez. Vamos ver o que a gente está fazendo aqui. Vamos pegar essas aqui, ó. Vocês estão vendo essa que a gente chama, isso aqui é chamado de work area. A gente pode diminuir ela, então diminuindo essa barra aqui. Vamos aqui no cantinho, ele vai mostrar aqui. A gente consegue puxar essa opçãozinha aqui. A gente consegue fazer a mesma coisa aqui, ó. No caso aqui eu acabei dando 2 cliques sem querer, 2 cliques faz com que ele volte para ver a composição inteira, a nossa timeline inteira. Vou puxar aqui de volta. Se a gente quiser, a gente também pode mover assim, ó. E para a gente ver a nossa animação, a gente clica aqui no cantinho, ó, Run Preview. Aí o After carrega isso para a memória. Olha só. É isso que a gente fez. Vamos dar um ritmo um pouquinho mais acelerado para isso aqui. Vamos selecionar esses keyframes. Né, clicando e arrastando, e vamos puxar aqui para o frame 12 e vamos fazer um Run Preview de novo. Beleza, criamos keyframes, a gente já viu como é que tá isso aqui. Vamos só, aqui ó, tá vendo esses botõezinhos aqui também são relacionados aos keyframes. Por exemplo, a gente pode se movimentar entre eles, ó. A gente pode ir de um para o outro, e se eu vir aqui para frente, a gente consegue esse botãozinho do meio, por exemplo, cria um keyframe. E a gente vai ter um keyframe. No caso aqui, ele é um keyframe, como a gente não tem keyframes daqui para frente, a gente vê, ele vai criar um keyframe, né, igual a esse aqui. Então, se a gente vê ele tem os mesmos valores aqui. Vamos selecionar e deletar. Vamos melhorar um pouquinho essa animação já. Vamos ver que a gente tem opções de desacelerar a layer
para chegar até um certo determinado ponto. Para isso, vamos selecionar aqui esses keyframes, clicar com o botão direito, vai ter várias opções, a gente vai criar essa opção aqui embaixo, Keyframe Assistant, e aí a gente tem Easy Ease. Vamos ver o que acontece. Reparem que agora a layer vem dando uma freadinha assim no final, ela vai reduzindo a velocidade, ela não chega e para como a gente via antes. E é assim que a gente melhora um pouco essa animação. Vamos fazer mais uma coisinha aqui, ó. Na timeline tem uma opçãozinha aqui, ó. Aqui, ó, Motion Blur. Motion Blur é aquela coisa que quando você tem um objeto muito rápido passando na sua frente, você vê só um rastro. E a gente consegue simular isso no After ativando essa opção e vindo aqui ativando ela aqui também para a gente ver. Aqui ela visualiza aqui na composição, tá? E aqui a gente diz para o After que ela está ativada nessa layer. Então a gente precisa ativar nesses dois lugares para a gente ver isso aqui na composição. Então reparem que agora a gente tem um rastro aqui. A gente vê aqui, ó, que a gente está movimentando rápido. Isso dá mais ideia de um movimento mais rápido. O que eu quero que vocês façam agora é animem também o garfo, considerando aí essas coisas que a gente fez. Vocês podem utilizar qualquer uma das opções aqui, essas opções básicas de transform. Né? Lembre-se sempre, a gente já tem isso aqui é a posição final do garfo. Então o que vocês fazem? Vamos fazer aqui junto com vocês. Por exemplo, a gente está aqui no final, essa aqui é a posição final. Então a gente marca os keyframes que a gente quer aqui. Por exemplo, vamos marcar em Position, Rotation, Scala. E aí aqui para o começo, tá? Eu vou selecionar e arrastar isso aqui para fora. Tá vendo que ele já criou a interpolação? E vou rotacionar e vou diminuir a escala, tá? Então, ó, porque assim, ó, a gente marca o keyframe primeiro aqui nessa posição e depois vai para o começo, tá? Porque aí a gente sabe que a gente vai, né? A gente está já na posição certa, então a gente marca os keyframes e aí a gente faz a animação dele entrando, tá? Lembre-se disso, que é importante vocês terem essa noção de workflow, tá? Porque senão pode acontecer o seguinte. Beleza, a gente vem aqui no começo, move a faca, vamos abrir aqui as opções, vamos abrir aqui Transform, a gente marca o keyframe e a gente vem para o começo, aqui ó, a gente vai ter o trabalho de voltar e colocar isso aqui na posição. Então é sempre bom vocês lembrarem disso. Se vocês já têm o objeto na posição certa, já coloquem ele, já criem um keyframe exatamente naquele ponto. Então façam isso e qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato. Né? Deixa eu dar os Ctrl Zs aqui para a gente voltar. Na próxima a gente já vai ver mais coisas sobre o After. Isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula, que é mais uma amostra grátis do curso do AI Dicas, do curso Motion Design com After Effects 1.0. Para quem quiser conhecer o curso completo, dá uma olhada no Demo Reel do curso, dá uma olhada também no meu Demo Reel. Adquiram o curso, porque o curso está bem legal, vocês com certeza vão aprender. Qualquer dúvida que vocês tenham durante o curso, vocês podem perguntar através do grupo que tem no Facebook, então tem suporte. Você vai ter que montar um Demo Reel para finalizar o curso e a gente vai mandar um certificado para vocês. De conclusão desse curso, um certificado aqui do AI Dicas, então vale a pena, vocês vão aprender muita coisa dentro do After Effects para vocês poderem produzir os trabalhos de vocês como motion designers e começar a mudar um pouco a vida de vocês, talvez como freelancer, talvez trabalhando em empresas, produtoras, enfim, estúdios de design. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, é isso aí, eu desejo ótimas ideias a todos vocês, vejo vocês no nosso próximo vídeo, valeu! Yeah.